Olá pessoal, bom dia. Eu estou aqui hoje, né? Vou fazer essa live eu vou falar sobre um dos erros que você comete para não realizar um corte perfeito. Primeiro eu vou me apresentar, né? Porque quem está aqui na live pela primeira vez, né? Ainda não me conhece, então eu vou me apresentar. Eu sou Sula Cardoso, sou cabeleireira e dona de salão há mais de 30 anos, uns 32 anos mais ou menos. Dou aula de cortes de cabelos femininos e dou aula de colorimetria. Nessa live de hoje eu vou falar sobre os erros, um dos erros. E quais são, qual é esse erro que o profissional comete? E cometendo esse erro, ele vai fazer vai cortar um cabelo de maneira aleatória e intuitiva. Qual é esse erro? Não usar ângulos. Não usar ângulos? Como assim não usar ângulos? Tem alguns profissionais que falam: eu não uso ângulos para cortar um cabelo. Não tem necessidade de usar ângulos. Falar uma coisa dessa é a mesma coisa de falar: olha, eu vou fazer aqui um quadrado, mas eu não vou usar ângulos. Como não vai usar ângulo? Você está aqui, ó. 4 ângulos, ó. Você usa aqui 4 ângulos, que você vai ligar uma reta na outra, né? Para você formar um quadrado. É a mesma coisa de falar isso aí. Eu não vou usar ângulos. Eu vou fazer um triângulo e não vou usar ângulos. Como aqui, ó, 3 ângulos. 3 ângulos agudos aqui. Você formou um triângulo. Falar isso, não uso ângulo para cortar um cabelo, mesmo que você não queira usar, que você deteste, que você não conheça, você está usando ângulo. Mas você está usando ângulo? Dá para ver aqui, Felipe? Você está usando o ângulo? O ângulo aqui é numa reta, né? Aqui tem um ângulo de 90 graus e um ângulo de 90 graus. Perfeito. Perfeito? Tá. Numa cabeça, você está usando o ângulo num círculo. A cabeça não é uma bola, você está usando o ângulo em um círculo. A partir do momento que você puxa a mecha nessa direção, você está usando o ângulo de 90 graus. Do lado de cá e do lado de baixo, do lado de cima. Você está usando ângulo de 90 graus. Tem alguns profissionais que não sabem. Puxa a mecha e corta o cabelo. Eu não uso ângulo. Como que você não usa ângulo? A posição da mecha já está mostrando no círculo que você está usando o ângulo. Você puxa a mecha nessa direção, você está usando um ângulo de 45 graus aqui. Aqui de 90, aqui de 45. O profissional está ignorando uma coisa óbvia. Entendeu? E por você ignorar, ou por você não saber que você está usando o ângulo quando você vai fazer o corte, quando você direciona a mecha para cortar o cabelo, se você ignora, se você não sabe, você está se arriscando em fazer um corte imperfeito. Ok? Então, muitos profissionais ignoram ou então não sabem que está usando ângulo. Tem alguma pergunta aí, Felipe? Quando tiver, você me avisa, tá? Ok. Eu aviso. Eu aviso, pode deixar. Viu, pessoal? Pode fazer as perguntas aí, tá? Que eu estou aqui para responder as perguntas e as dúvidas. Então, por exemplo, o corte de cabelo, ele tem uma geometria. Não é? Tem uma geometria. Você corta ele aqui, quiosque,
né? Quadrado aqui, numa linha reta, já é uma linha reta. Aqui é uma linha reta, por exemplo, você faz um corte aqui. Um corte, né? Um Chanel aqui. Você faz um Chanel comum, por exemplo, um Chanel aqui. Você faz um Chanel, né? Aí os cabelinhos fica tudo numa linha reta aqui, não fica? Isso aqui é uma linha reta. Olha a geometria desse corte. Ele é um corte aqui, ó. Quadrado aqui, ó. Se você faz um corte chanfrado, eu falo que esse corte aqui em linha reta, com caimento reto aqui, né? Sem desfiar, sem levantar a mecha a 45 graus, você fez aqui a 0 graus, né? Esse caimento a 0 graus. Ficou o quê? Uma linha reta aqui, não é? Então, não é uma geometria isso aqui? Olha aqui, ele caiu na linha reta, aqui você tem um ângulo de 90 graus, né? Aqui, ó. A mecha caiu em linha reta, que eu falo, eu tenho mania de falar que ficou quiosque, aquela coisa reta, quadrada, parecendo uma vassoura, sei lá. Né? Então, você cortando o cabelo aqui a 45 graus, você tá cortando, aqui é a cabeça, né? Tá. Aqui você corta o cabelo a 45, na posição do ângulo de 45 graus. Aqui, ó. Você vai ter o cabelo aqui chanfrado. Ó. Aqui já tá, ó, o ângulo de 45 graus. Ele vai formar isso aqui. Não é uma geometria? Não é a geometria do triângulo aqui, ó. A geometria do quadrado, né? 90 graus. Nós estamos usando a geometria do corte. Entendeu? Então, você ignorar ou falar, eu já vi profissionais falando, eu não uso ângulo para cortar o cabelo. Como assim? Os cortes não têm uma geometria que eu acabei de mostrar aqui? Como que você não usa ângulo? Você pode até falar, eu não uso ângulo, mas você está usando o ângulo, mesmo que você esperneia e você fala que não, você está usando ângulos. Geometria envolve ângulos. Mesmo que você não queira, você está ali. É geometria. Você usa o ângulo de 135 graus, o ângulo de 90 graus, de 60 graus. No meu método, eu uso o ângulo do 90 para o 0. Eu não uso o ângulo de 135, 100 não sei o quê, não uso. Por quê? Para não complicar, não tem necessidade, tá? E aí eu falo, puxa vida, não, como assim não usa ângulo, meu Deus? Você usa ângulos. Você usa posição da mecha, direção da mecha. Posição é o ângulo, direção é para onde você leva a mecha a 90 graus. Para onde você leva a mecha a 45 graus, se você leva para frente, se leva para trás. Você está usando uma direção. Você tem que saber disso aí. Porque se você não sabe que você está usando ângulos e que você não sabe de direção, como você direcionar esse ângulo em relação ao corte que você está fazendo. Você usa ângulos até para fazer uma escova. Vou mostrar aqui para você como você usa ângulos até para fazer uma escova. Aqui eu tenho vou apresentar aqui a minha modelo, Suzy. Tudo bem, Suzy? Vou apresentar aqui minha modelo, vou mostrar aqui. Nessa boneca, vou explicar aqui na boneca que com uma escova você está usando ângulos. Você pega uma mecha aqui para fazer uma escova. Olha aqui.
Você está usando, dá para ver assim? Dá para ver? Dá para ver, Felipe? Dá para ver, dá para ver. Tá. Você está usando aqui, ó. Deixa eu pôr esse cor aqui. Você está usando aqui um ângulo, olha aqui. Olha aqui o ângulo de 90 graus que você está usando. Se você abaixa a mecha, você já está usando aqui 45 graus, você está usando aqui 30, 15, 0 graus. Você pode usar também, que eu falo, eu não uso ângulo acima de 90 graus para não complicar, tá? Para o aluno entender direitinho, sem complicação. Por exemplo, você pega a mecha aqui, ó. Aqui a cabeça é uma bola, né? Você tem que saber medir o ângulo em uma bola, em um círculo, tá? A cabeça é um círculo, aqui, ó. 90 graus. Se eu levanto um pouquinho, olha aqui. Ó, como a cabeça é um círculo, eu tenho aqui ângulos de... essa posição, a mecha está no ângulo de 90 graus. Então, se ela está no ângulo de 90 graus dos dois lados, não é? Aqui, ó. 90 graus, 90 graus. Não é isso? Aqui, ó. 90 graus dos dois lados. Essa é a posição da mecha a 90 graus. Você vai fazer na posição a 90 graus na cabeça inteira, você faz isso aqui, você faz isso aqui. Você vai ter, você mede aqui, ó. Você tá vendo que é o ângulo de 90 graus, tá? Você pega a mecha de baixo, você pega a mecha aqui embaixo. Se você eleva a mecha como eu elevei aqui, ó, aqui já não é um ângulo de 90 graus. Eu só uso o ângulo de 90 graus a partir de 90 graus para simplificar o aprendizado, tá? Por quê? Quando a cliente chega no salão, você vai falar assim, olha, eu vou cortar o seu cabelo a 90 graus para cima ou 90 graus para baixo, na direção assim, na direção assado. Você fala isso para cliente? Você não vai falar isso para cliente. Não, o importante é você entender o que você está fazendo, tá? De uma maneira prática, simples. Olha aqui, essa mecha eu elevei ela, não falei que a cabeça é uma bola, né? Aqui, eu vou pegar uma mecha larga. A cabeça é uma bola, não é uma reta, né? Aqui, ó. Não é uma reta, ela é uma bola, é um círculo. Então, essa mecha aqui, eu vou pegar ela. O corte é todo a 90 graus. Você tem que saber disso. Por quê? Olha aqui. Por que você tem que saber? Você sabendo que aqui é 90 graus, você vai fazer o corte todo a 90 graus. Aqui você vai puxar a mecha aqui em cima. Você puxa a mecha nessa direção. Aqui na parte de baixo, você puxa a mecha nessa direção. Aqui na parte do meio, você vai puxar a mecha nessa direção. O que vai acontecer? Ih, mas esse negócio aqui tá manchando. Ó, o que vai acontecer, né? Vou fazer uma carinha bonitinha aqui. Aqui você tá puxando nessa direção. Você tá formando um ângulo de 90 graus. Se você fizer essa mecha na mesma direção, ó, paralela a essa mecha de cima, aqui, ó, já não é mais um ângulo de 90 graus. Aqui já é 45 graus. Tá? E aqui é 135. Se você puxa a mecha mais para cima aqui, ó, aqui já é um ângulo de 30 graus. Aqui já é um ângulo de 160, 150, né? Porque a gente vai até o 180, né? Uma reta, essa reta aqui tá a 180 graus. É uma reta infinita, mas se você for colocar uma linha perpendicular, ela está a 180 graus, 90 de um lado, 90 do outro, você tem 180 graus, não é isso? Então aqui seria 150 graus, aqui 30, aqui 45, aqui 135. Quer dizer, você puxou a mecha nessa direção, toda nessa direção, então você não está fazendo esse corte todo a 90 graus. Por quê? Porque a cabeça é um círculo, é uma bola. Então você tem que saber como funcionam as direções das mechas para fazer um corte. Usando ângulos, para você não, se você não sabe que você está usando o ângulo, aqui ó,
90 graus, você tem que puxar essa mecha aqui a 90 graus, olha aqui. Essa mecha aqui tem que ser isso, a 90 graus. Oi. Muda pro lado um pouquinho, pro lado da boneca que fica melhor. Fica melhor? Fica. A 90 graus, aqui ó. Olha a posição da mecha, ó. Eu não puxei a mecha tudo assim, em paralelo, eu não puxei. Eu puxei todas a 90 graus. Se você não sabe que você está usando que você, nesse corte, vai fazer um corte, como é que eu vou fazer esse corte? Qual a geometria desse corte? A geometria desse corte, ele é feito a todo 90 graus, tá? Então aqui, ó, se você não sabe, o que acontece quando você não sabe? Vou fazer menorzinho, vou fazer outro do lado aqui, para você entender o que eu tô te dizendo, tá? Aqui você usou, né? Você usou aqui todo a 90 graus, não é isso? Aqui, ó. Ó, a posição da mecha, ó. Olha aqui. Né? Porque a cabeça, ela é círculo, é um círculo, é uma bola, é redondo, a cabeça é redonda. Nunca vi ninguém uma cabeça quadrada. A gente vê rostos, formatos de rosto, quadrado, retangular, triângulo invertido, triângulo, não é? Losango. Mas a cabeça aqui, ela é redonda. Tá certo que tem uns formatos, né? De a cabeça chata, né? Tem esses formatos, mas ela é redonda. Ela é um círculo, tá? Isso aqui é uma cabeça padrão. Tô mostrando aqui numa cabeça padrão. Mas você vai usar também... Bom, aí é outro esquema, né? Você vai fazer um corte numa cabeça que é chata, você não pode usar tudo 90 graus aqui, que você vai, se o cabelo é curto, um cabelo comprido, de média comprido, não vai aparecer. Mas um cabelo curto, ele envolve muitos fatores, tá? Por isso que fazer um corte curto é muito mais complicado, né? Do que fazer um corte de médio a longo, tá? Porque envolve também formato da cabeça, redemoinho, caída, se é a 0 graus, tem cabelo que cresce assim, ó. Ele cresce assim, ele não cresce assim para baixo, ele cresce para fora. Que eu falo que é um crescimento a 30 graus, tá? Geralmente japonês, mas tem brasileiro também que tem esse caimento de coisa. Então aqui, ó, tô fazendo tudo a 90 graus, não é isso? Aqui, ó. As mechas aqui, a posição da mecha, tudo 90 graus, não é isso? Se você não sabe que você está usando, ou você ignora, eu não uso ângulo, tá bom, você não usa ângulo, você usa mesmo que você deteste ângulo, odeia ângulo, você está usando, não adianta, não adianta. Aqui, ó, aqui eu vou fazer uma cabeça aqui. Aqui eu vou mostrar para você, se você não sabe que você está usando o ângulo. Eu vou fazer a geometria desse corte, todas as mechas a 90 graus. Inclusive eu tenho, eu coloco na mídia, um corte feito todo a 90 graus. Todo a 90 graus. Aí você vai ver o efeito lá, a geometria daquele corte. Como que acontece? Você fazendo um corte médio todo a 90 graus, você fazendo um corte longo todo a 90 graus, você fazendo um corte curto a 90 graus, tá? Os efeitos são diferentes do tamanho, né? Quanto mais curto, mais vai aparentar lá o formato da cabeça. Em certos pontos eu explico que você não pode usar 90 graus, em certo ponto da cabeça você tem que usar 45, porque você tem que fazer o quê? Você tem que adaptar o corte naquela cabeça, cada cabeça é uma sentença, né? Eu uso também ilusão de ótica, ainda vou fazer uma live falando sobre ilusão de ótica, que a gente usa no corte também. Alguém aí sabe o que é ilusão de ótica? A gente usa também. Ilusão de ótica. E às vezes você usa sem saber. Aí você usa, deu tudo certo, você nem sabe por quê. Você fez lá primeiro para depois ver como é que vai ficar o corte. Aí você, por sorte, você acertou. Minha cliente falou, nossa, meu cabelo ficou volumoso, meu cabelo ficou assim, meu cabelo ficou assado. Você usou e não sabe.
Aí aparece uma outra cliente lá, você vai corta para ver como é que fica. Aí o cabelo, poxa, não casou bem na minha cabeça, ficou sem volume aqui, menos volume aqui. Por quê? Você nem sabe que está usando ilusão de ótica, tá? Às vezes a cliente fala, nossa, depois que você cortou, o meu cabelo ficou volumoso, cheio. Às vezes as clientes tá fazendo unha, fazendo alguma coisa, tá? Eu fico olhando eu cortar o cabelo, depois fala, nossa, o que ela fez? Ela fez um milagre naquele cabelo lá. A cliente chegou com cabelo ralinho, com cabelo assim, cabelo assado e saiu com cabelo volumoso. Porque eu usei ilusão de ótica. Se você não sabe que é ilusão de ótica e você não usa, não sabe que está usando, você pode deixar a cliente com... Ela quer o cabelo volumoso, você vai deixar o cabelo dela com menos volume aí. Menos volume ainda em certas partes da cabeça, tá? Vou fazer uma live ainda sobre ilusão de ótica, que você usa, tá? Para cortar um cabelo, para dar um efeito no cabelo de volume, tá? Então, como eu estava falando aqui, 90 graus, eu usei tudo 90 graus. Eu estou sabendo aqui que eu estou usando todo 90 graus, porque a geometria desse corte, essa geometria que eu usei, vai dar um efeito, um caimento. Aí você não sabe, você não quer usar, você não entende de ângulos. Eu não uso ângulo, tá? No meu método eu não uso ângulo. Usa ângulo, mesmo que você não queira. Então aqui a geometria desse corte é toda 90 graus. Mas aqui você usa 90, você não sabe a posição da mecha. Aqui a mecha você deita um pouquinho aqui, você já não está usando 90, você está usando ângulos diferentes. Aqui você faz assim, você já está usando outro ângulo. A geometria desse corte não vai ficar igual essa aqui. Pode até ficar com degraus, ficar com defeito. Isso impede de você fazer um corte perfeito. Entendeu? Isso impede você. Impede você de fazer a leitura de um corte. Alguém traz lá uma referência. Se você entende de ângulos e você sabe a caída de cada geometria, você bate o olho e você fala, esse cabelo é feito assim, 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 assado. E você vai saber fazer a leitura também. Entendeu? Dos cortes envolve geometria. E dentro da geometria, dentro da geometria estão os ângulos. Se você não usa ângulos, você não tem geometria nenhuma, tá bom? Então, é o que eu falo. Tem alguma pergunta aí, Felipe? Felipe acho que não está me ouvindo. Então, tem sim. Vamos lá, gente. Pessoal, vai falando aí. Oi. Na verdade, ela fez uma pergunta mais cedo. Ela perguntou o que são divisões. A Sandra Bueno. Como assim? Divisões? O que são as divisões, sua? Então, eu vou mostrar aqui na cabeça primeiro a que eu estava falando da escova. Tá, aí eu vou falar a divisão. Edma. E tem uma outra também, mas vamos lá, pode falar da divisão primeiro, depois você fala outra. Olha, para todos os... No meu método, para todos os cortes. E aí a pessoa, eu não começo a cortar o cabelo de baixo para cima, eu começo de cima para baixo. Mas depende. Se você quer um corte todo a 90 graus, você pode começar da nuca, né? Você pode começar da nuca. Mas você vai se perder todo, tá? Então, se você vai fazer um corte a 90 graus, um corte médio, você já mede aqui. Você vai fazer um corte aqui, a todo 90 graus, aqui ó, 90, 90, como eu falei aqui, todo 90 graus, né? Você começa a medir a primeira mecha, você começa aqui, a divisão. Eu sempre, no meu método, eu tenho divisões, poucas divisões, e eu me atento para a direção da mecha e o ângulo que eu estou usando. Para eu ter a geometria daquele corte, a caída daquele corte. Então, cada ângulo que você usa tem um caimento diferente. Você tem que saber. Se você não usa ângulo, né? Ela pergunta, como que ela chama? Que perguntou da direção do... Ela chama Sandra.
Sandra, viu, Sandra? Sandra Bueno. Tá. Então, o que eu faço? Como eu falei, eu não uso ângulo. Quem não usa? Eu uso. Mas eu sempre me direciono para ângulos de 90 graus a 0 graus, né? A posição da mecha que vai me indicar, por exemplo aqui. Eu vou cortar um cabelo. Eu fiz até uma boneca, gente. No meu curso, eu tenho uma boneca de barbante. Eu peguei uma cabeça. Porque eu gosto de mostrar as coisas assim, gigante. O cabelo é bem fininho, né? Aqui o cabelo. Ele é fininho, você quase nem enxerga, não é isso? Você está enxergando aqui o fio? Você não está enxergando. Então, você não está enxergando a caída de cada fio um sobre o outro. Dependendo do ângulo que você vai usar numa cabeça. Então, eu mostro lá, eu fiz uma boneca. Peguei uma cabeça de isopor, pintei a cabeça de isopor, comprei barbante, que é um fio, estou mostrando lá um fio gigante. Fiz um corte todo direcionado ao topo, 90 graus aqui, direcionado ao topo, toda a cabeça. As direções das mechas, eu mostrei aqui, a 90 graus, 90 graus aqui, 90 graus, não é? A posição da mecha. Puxei todas as mechas na direção do topo, tá 90 graus, a mecha guia, e todo o cabelo da cabeça em direção ao topo, mostrando no barbante. Então, você vê uma caída. Dá uma caída diferente, né? Pois eu mostro no barbante, nessa cabeça de isopor, que você não conta para comprar. Outro dia, uma internauta perguntou, aonde eu compro essa cabeça de barbante? Você não compra em lugar nenhum, porque foi eu que fiz essa cabeça de barbante para mostrar para o aluno o caimento daqueles fios, né? Como que cai cada fio, direcionada com as mechas direcionada à coroa, tá? Tudo a 90 graus. Outro corte, né? Mostrado nessa cabeça de barbante, direcionado à testa, a 90 graus, ó, direcionado à testa. Olha aqui, pessoal. Eu mostro dessa forma para o aluno sintonizar e entender. Tá aparecendo aí, Felipe? Mostra aí, Felipe, vê se tá aparecendo. Tá aparecendo, tá aqui. Em direção à testa, a cabeça é um círculo, é uma bola. Então, essa direção aqui, ó, 90 graus aqui, 90 graus aqui, em direção à testa. Todas as mechas direcionadas à testa. Você pode puxar um pouco mais pro meio a boneca, tá? Assim? Se você quiser. Assim? Isso. Todas em direção à testa. E depois um corte na boneca de barbante, todo direcionado a todas as mechas em direção ao topo. A direção é importante, ó, direção. Todas as mechas em direção ao topo. Vai dar um outro efeito diferente. Então, lá nessa aula eu mostro para você qual é o efeito usado, né? A direção e o ângulo que você usou, qual o efeito que dá nesse caimento. É a geometria. Você está usando o ângulo? Você usou, você pode falar, eu não uso o ângulo. Eu pus tudo para cima e corto, pronto, acabou. Você está usando o ângulo. Mesmo que você esteja, que você não goste, que você fale que não usa, você está usando. Tá? E se você sabe que você está usando, e se você sabe o caimento de cada ângulo para formar aquela geometria, você não erra. Então, a Sandra perguntou sobre a divisão, a direção, né? Então, vou falar sobre a direção. Eu sempre divido o cabelo, a maioria dos cortes, todos os cortes, eu divido de orelha a orelha e faço a parte de trás, né? Divido de orelha a orelha, deixo um dedinho só de diferença aqui, um dedinho atrás da orelha,
que essa boneca aqui, ela não vai mostrar muito, né? Que a boneca tem uma orelha pequenininha e grudadinha. Mas a boneca serve pra gente treinar, né? Treinar o ângulo, o caimento de cada ângulo, a forma de cortar um cabelo, né? Mas todas as bonecas têm o mesmo caimento de cabelo. E meu curso é com mais de 60 cortes, cada cabeça, uma cabeça diferente da outra. Em clientes reais, tá? Cabeça mesmo, com aqueles probleminhas de redemoinho, de crescimento a 30 graus, né? Esse crescimento a 30 graus impede você de fazer um corte, com um corte, por exemplo, uma cabeça com caimento aqui a 0 graus, né? Aí você pega a direção, aí olha, eu vou até marcar aqui, vou dividir aqui, Sandra, para você ver, tá? Então, no meu método não tem esse negócio, aí cada corte eu divido de um jeito, né, cada corte então eu pego minha mecha guia, dependendo do corte, eu pego minha mecha guia na parte da nuca, dependendo do corte eu pego minha mecha guia no topo, tá? Então, eu vou só mostrar, você falou da direção, né? Vou mostrar aqui, quando eu falo da direção, para você fazer um corte perfeito, você termina de fazer o corte, você olha, as clientes às vezes falam para mim, nossa, como que você sabe? Deu tudo certo, um lado ficou igual ao outro. Nossa, ficou perfeito. Porque tem clientes que você corta o cabelo, elas ficam assim, ó, medindo. Elas ficam medindo, eu deixo elas medindo. Nossa, ficou perfeito meu cabelo. Um lado igual ao outro. Por quê? Porque eu uso o ângulo, ela não sabe, né? A cliente não sabe que você está usando o ângulo, sabe? Você vai falar, olha, eu vou usar ângulo, tá? Ó, eu vou cortar seu cabelo, eu vou usar ângulos, viu? Tá? Você fala isso para cliente? Você não fala, né? Mesma coisa, cliente, você tem que saber todos os tipos de cortes, do curto até o longo, de maneira perfeita. É isso que a cliente busca lá quando senta na sua cadeira. Você fazer os gostos dela e fazer um corte perfeito. Por que eu falo um corte perfeito? Você faz lá um corte que não ficou perfeito, arruma, faz cacho lá no cabelo, sei lá, põe as pontas para cima, quer dizer, não vai aparecer o defeito, né? A imperfeição. E você nem sabe, viu? Tem muitos profissionais que faz de maneira imperfeita e não sabe que está fazendo dessa maneira. Aí vai lá, faz os cachos na cliente, ou então faz babyliss, ou então faz uma escova com as pontas toda para fora, a cliente sai toda maravilhosa, toda contente e tal. Em casa, quando ela lava o cabelo, deixa secar natural, começa a aparecer os defeitos. Um lado maior que o outro, uma ponta aqui maior, outra ponta aqui menor. Eu sei porque acontece muito aqui, gente. O pessoal vem, eu cortei, saiu tudo bem. Eu falei, você não viu na hora? Não, na hora ficou tudo arrumado, eu fui embora. Quando eu lavei, meu marido falou, parece que um lado tá maior que o outro, ou um lado tá com degrau, o marido, a filha, ou então as amigas. Quem que fez isso na tua cabeça, no seu cabelo? Gente, no meu cabelo, eu estou usando ilusão de ótica, tá? E eu vou falar isso. Qual é a ilusão de ótica que eu estou usando aqui no meu cabelo, tá? Então, quando eu for falar sobre ilusão de ótica, fazer uma live, eu vou mostrar para você a ilusão de ótica que eu estou fazendo no meu cabelo, tá? Aí eu falo assim. Então, aí a cliente chega lá, o marido, a mulher, a marido, a amiga, filho, né? Geralmente homens, né? Filho homem, nossa, cuida tão bem do nosso cabelo. Mãe, olha, tá estranho aí atrás, né? Vai falar pra mãe. Putz, aí ela vai ver, putz, o cara fez caca no meu cabelo. É isso que eu ouço aqui, que as clientes que vêm pela primeira vez, olha, eu fiz não sei aonde, mas tá muito estranho meu cabelo. Um lado fica de um jeito, o lado tá maior, outro lado tá com mais volume, outro lado tá com menos volume. Vê aí, aí eu vou lá, tá? Eu vejo, bato o olho, eu já sei. Por quê? Por quê que o profissional? O profissional não sabe que está usando o ângulo.
Aí ele vem aqui, ó. Ele corta aqui a 45 graus. Dá pra ver aí, Felipe? Dá pra ver? Dá sim. A 45 graus pra baixo, né? A mecha tá pra baixo. Aqui tá 135, mas eu não uso acima de 35. Eu uso a posição da mecha 45 graus pra cima, pra baixo, ou 45 graus pra cima. Você tá aqui, ó, você tá a 45 graus pra cima. Pra baixo, pra cima, tá? Porque eu quero simplificar. O importante é você entender e fazer o serviço, fazer um corte perfeito, tá? Então, se aqui eu tô usando 45 graus, aí você pega essa outra mecha aqui e levanta mais um pouquinho. Você está aqui a 60 graus, né? Se você levantar aqui, ó, você está a 45 graus, aí essa outra mecha que segue, você levanta um pouquinho mais, você já não está a 45, você está a 60, né? Aí quando você vai medir, tal, esse lado aqui menor, porque você levantou mais a mecha, e esse lado aqui ficou maior porque você levantou menos a mecha, tá? Aí eu vou falar da direção, tá, Sandra? A direção é importante, dependendo da geometria daquele corte, o efeito daquele corte. Você, por exemplo, dependendo da geometria desse corte, você teria que usar todas as mechas de maneira, ó, nessa direção. Você não puxa nem a mecha para frente, nem a mecha para trás. Essa mecha está nessa direção do crescimento, a 45 graus. Essa mecha está na direção do crescimento aqui. Você vai fazer da mesma forma que você fez essa, a 45 graus, de maneira reta, da maneira do crescimento, tá? Se você pegar essa mecha, você pegou a 45 graus, mas você direcionou ela mais um pouco para frente, essa parte vai ficar mais curta, essa aqui mais comprida, tá? Olha só. Se você puxou para esse lado vai ficar maior, esse lado menor. Aí quando você vai fazer aqui a conferência, porque eu falo sempre, você cortou na direção, o que eu falo, meu Deus? Se você cortou todas as mechas na vertical, né? Se você nesse quadrante você cortou todas as mechas na vertical, que é esse aqui, vertical, horizontal, né? Se você cortou na vertical, você tem que se certificar que se estão todas as mechas certinha, que quando você vai fazer essa conferência aqui na horizontal, se você puxou essa mecha mais para lá, esse lado vai ficar mais curto, esse lado mais comprido. Quer dizer, quando você faz o cabelo tá cheio de ponta, todo mal cortado. Aí você não verifica, você não pôs a direção, você usou tudo no 45 graus, mas direcionou a mecha, uma mecha de um jeito, outra mecha do outro. Então, a geometria desse corte, você vai fazer como? Usando todos os ângulos a 45 graus na direção do crescimento. Na direção do crescimento. Esse cabelo aqui está crescendo para baixo, ele não está crescendo para cá. Não está crescendo para lá, né? Então, eu falo na direção do crescimento. Então, você vai ter uma geometria. Então, para você passar para o segundo quadrante, o primeiro quadrante tem que estar certinho. Por quê? Você vai direcionar essas mechas daqui do segundo quadrante, você vai usar a mecha guia do primeiro. E assim por diante. Depois você passa para o quadrante do lado. Então, se você puxa a mecha, né, da 45 graus nessa direção, todas as mechas, ó. Se você puxa do meio da nuca, dessa parte aqui, você usa 45 graus, puxando um pouco para frente, ó. Todas essas mechas vão ficar, essa mecha vai ficar maior, essa mecha vai ficar menor, essa mecha vai ficar maior. Aí você puxa esse do meio da nuca, todo para frente, né, do lado direito, quer dizer, você da mesma posição, né, você põe na mesma posição, então você vai fazer um bico aqui nesse cabelo, e se você puxar na mesma posição que você puxou esse aqui, usando a sua orelha como referência, a gente usa também os órgãos dos sentidos, para direcionar a mecha. Eu vou puxar essa mecha aqui, ó,
perto aqui nessa direção da 45 graus, na direção da orelha. Quando eu vou fazer esse lado, você vai usar 45 graus, se você está obedecendo a geometria, se você sabe que você está usando um ângulo aqui a 45 graus, em direção em cima da orelha, se você está usando um órgão do sentido, você vai ter os dois lados iguais, vai formar um V igual. Esse V não vai ficar menor ou maior que esse, tá? Então, a direção das mechas é importantíssimo também. Outra coisa, a posição da tesoura. Então, no meu método, eu mostro ângulos, direção das mechas, que é a posição da mecha envolve o ângulo e a direção. E a posição da tesoura, tá? Quando você quer um cabelo mais repicado, mais desconectado, você muda a direção da tesoura. Se você não quer, então, a posição da tesoura também é importantíssima. No meu método eu ensino tudo isso, tá? Aí você vai para o segundo quadrante, você vai usar também a mecha 45 graus, né? Você vai usar a mesma posição, na mesma posição, tá? Se você quer a parte da frente maior, tá? Você quer a parte da frente maior, você vai fazer o quê? Puxar tudo para o centro. Eu vou puxar aqui, ó, a 90 graus, todas as mechas a 90 graus, por exemplo, aqui, ó. Eu tô aqui, essa mecha aqui, a 90 graus em direção à nuca. Então, todas as mechas eu vou posicionar a 90 graus. Eu tenho aqui a 90 graus, essa mecha não vai ficar para baixo, ela vai ficar a 90 graus em relação à cabeça, né? Que ela é redonda. Eu vou ter um efeito diferente, uma leitura diferente, uma geometria diferente. Entendeu? Tem mais alguma pergunta aí, Felipe? E você entendeu, Sandra? Me diz aí se você entendeu. Então a posição... Tem, mas... Oi, você tá me ouvindo? Tô. Legal. Sula, tem uma aqui, na verdade é um comentário, na hora que você mexeu a mecha e você fala que a cliente reclama, né? A Nina, a cabeleireira, falou assim, é desse jeito mesmo. Se não tiver bem feito, o povo vê mesmo. O povo vê, ele vê como? A cliente vê como? Você vê, assim, a cliente sai toda feliz, e já aconteceu isso no meu salão muitas vezes com outros profissionais, que às vezes até chegou em mim e falou, Sula, como que você fez isso? Você faz e fica perfeito. Um profissional já, que já veio trabalhar no meu salão. Por quê? Você tá usando, é ângulo? Não sabia, meu Deus, não sabia que estava usando ângulo. E eu falei, não, você tem que usar por isso. Porque você termina e o corte fica perfeito. Não precisa ficar, nossa, aqui ficou maior. Aí você vai lá e corta mais um pouquinho. Aí você não sabe que, também tem esse segredo, né? Que você olha aqui, parece que esse lado ficou 2 dedos mais curto. Você vai lá do outro lado e corta 2 dedos. Ele vai ficar mais curto que esse. Porque às vezes, meio dedinho que você corta mais, olha a ilusão de ótica. Meio dedinho que você corta mais, ele vai aparentar que você cortou 2. Tá? Você tem uma ilusão de ótica, você bate o olho e fala, tem 2 dedos mais. Você olha, você vai lá e corta 2 dedos do outro para ficar igual. Aí esse lado vai ficar maior, esse lado vai ficar menor. Aí você vem aqui, 2 dedos, corta 2 dedos. A cliente sai careca do salão, tá? Tudo isso você tem que saber. Oi, fala. Tem mais uma aqui da Edilma Artes. Ela falou assim, pega a mecha guia e corta por igual. Pega a mecha guia? Por exemplo, ó, você vai comer. Pega a mecha guia e se corta por igual. Por igual, depende. Se você quer todas as mechas a 45 graus, em direção, como eu estava falando, é Dilma, né? Como eu estava falando aí pra Sandra. Isso. Tá. Você pega todas as. Edma. Edma. Não, eu estava falando com a Sandra, né? Agora tá a Edma, né? É a Edma que isso. Edilma. Edilma. Desculpa, Edilma. Ela falou o quê? Todas as mechas, o quê que ela perguntou? Quando pega, ela foi assim, se pega todas as mechas e se corta por igual. Então, se você vai fazer um corte desfiado,
né? Ou um corte em camadas, né? Se você puxa a mecha, você vai falar, bom, eu quero fazer a parte da frente maior e a parte de trás menor. Então, você vai usar, depende, se você quer repicado só nessa parte de baixo, né, nesse corte, então você vai deixar todo o corte a 45 graus ou a 30, mas geralmente é a 45, né, para fazer essa parte aqui desfiada. Você tá toda a mecha a 45 graus, aqui, ó. Toda a mecha a 45 graus, tá, 45 graus, eu não coloquei a 90, eu coloquei a 45, levando todas as mechas, não corto tudo de uma vez, tá? Vou cortando mecha por mecha. Todas as mechas, vou cortando mecha por mecha, em direção à nuca, a 45 graus aqui, ó, todas as mechas eu levei em direção à nuca a 45 graus. Aí o cabelo vai cair como? Menor aqui, maior aqui, vai fazer isso aqui. Tá? Se você quer arredondado, levemente arredondado, você vai puxar as mechas todo a 45 graus, nesse corte que você vai fazer. Por exemplo, vai fazer um corte, só repicadinho nas pontas. Você não quer repicar aqui, você vai puxar todo a 45 graus. Você quer fazer todo repicado? É 90 graus, tá? Aí já é diferente. Então, cada corte tem uma geometria diferente, tá? Vou usar um ângulo diferente, tá? Se você quer um corte levemente arredondado, você vai puxar tudo em direção ao caimento, tá? Tudo em direção ao caimento, inclusive as mechas da frente, tá? Das laterais, tá? Se você for cortar aqui as mechas das laterais, seguindo a mecha guia, se você tá usando essa mecha guia, tudo a 45 graus, você vai cortar aqui a 45 graus, você vai puxar essa mecha da frente, aqui, ó. Você vai puxar essa mecha da frente aqui, se você quer reto, você vai puxar 45 graus nessa parte aqui, não em direção à nuca, porque você não quer essa parte maior. Você vai usar atrás da orelha. Ele vai formar uma reto aqui, ficar reto, não vai ficar bicudo, tá? Se você quer arredondado, você vai puxar em direção ao crescimento, tá? Pouco arredondado, vai puxar em direção ao crescimento, à frente da orelha. Então, a gente usa também os órgãos do sentido. As clientes usam os órgãos dos sentidos para mostrar para você. E o corpo também. Quando é um cabelo médio, de curto a médio, usa os órgãos dos sentidos. Mais longo já vai usar o corpo. Ela usa o corpo, olha. Eu quero em cima do ombro, é o corpo. Meio do pescoço, é o corpo que ela está usando, né? Eu quero na cintura, é o corpo que ela está usando. Agora, no queixo, minha franja eu quero no queixo. Ela está usando o rosto aqui, ó. Está usando o rosto. Então, os órgãos do sentido, o rosto e o corpo, tá? As clientes já usam isso aí, essa direção. Mostrar para você onde ela quer, a altura que ela quer a franja. Olha, eu não quero meu cabelo cobrindo a orelha. Ela não está usando a orelha? Então, você sabe que se é para cobrir a orelha, você não vai cortar aqui em cima, porque você vai descobrir a orelha, tá? Não quero aparecer na minha nuca. Já está usando o quê? A parte do corpo, o pescoço. A cliente já direciona você, usando os órgãos dos sentidos, usando o rosto, usando o corpo, tá? Quando você vai cortar o cabelo, você vai ter que usar o corpo. Você está usando o corpo? Se ela pediu em cima do ombro, você vai cortar em cima do ombro, que é a sua direção, em cima do ombro. A cliente mesmo te direciona, tá? Então, quando a gente vai cortar, a gente usa também os órgãos dos sentidos, acima do nariz, abaixo da boca, na orelha, nos olhos. A gente não usa? A gente usa, tá? E usa ângulo, mesmo que você não queira, mesmo que você fala, não sei usar ângulos, tá? Você tá usando lá sem saber, sem perceber, tá? Tem mais alguma pergunta, Felipe? Lula, temos duas aqui, as duas a mesma pergunta, tá? É da Lília e da Sandra Bueno. Da Lília? Tá. Tanto a Lília quanto a Lília e a Sandra. É o mesmo tipo de pergunta, tá? Ela falou que tem dificuldade, as duas, em fazer corte Chanel de bico com a nuca batida. Então. Eu não falo que tem as etapas, tá? Você vai aqui, você faz a nuca batida.
Ou a nuca desfiadinha, né? Tá. Para você desfiar essa nuca, você, dependendo do comprimento que você quer, por exemplo, você quer que a nuca comece aqui, ó, né? Você eleva a mecha, aqui. Eu vou até dividir aqui para mostrar direitinho aqui como eu quero explicar. Porque às vezes, ó, a gente entende de um jeito, para você ensinar algo para alguém, você tem que ter uma didática. Por quê? Porque às vezes você sabe tudo, mas você não sabe passar para a pessoa. Então você tem que ter uma didática para passar o seu conhecimento, para outra pessoa entender. Se só eu entendo, e quando eu vou passar para o outro, eu não tenho uma didática, não adianta você entender o que você está fazendo, se você não sabe passar pro aluno, né, o que você sabe. Então, isso a gente fala de didática, tá? Tem que ter uma didática. Então, aqui, ó, você tá aqui na nuca. Eu vou até deixar menos aqui, para explicar direitinho o comprimento aqui. A cliente vai falar, olha, eu quero minha nuca, não quero raspada, viu? Eu não quero minha nuca raspada, tá? Eu quero minha nuca desfiada. E eu quero que a frente, que bico, fica nessa direção do pescoço. Então, se a cliente quer nessa direção, você vai ter que fazer uma nuca batida, né? Você tem que bater a nuca. Por quê? Você não vai cortar o cabelo aqui, mesmo que você corte o cabelo aqui, para poder você ter a partir desse ponto, você ter aqui um Chanel de bico curto, que ela quer na direção do queixo, você vai ter que fazer uma nuca batida. Você já tem que explicar para a cliente. Ah, eu quero em direção, mas não quero minha nuca batida. Olha, vai fazer aqui. Eu quero reto aqui, mas não quero a nuca batida. Se ela quer nessa direção e não quer a nuca batida, para você formar o bico, você tem que começar daqui de cima, ó. Você não tem que começar daqui de cima? Porque se você começar daqui do meio do pescoço, para terminar aqui na altura do queixo, não vai ficar com bico, né? Você tem que fazer o quê? Começar aqui de cima para fazer isso aqui para formar o bico. Então, automaticamente você vai falar, olha, para você ter o bico em direção ao queixo, eu já vou ter que fazer uma nuca desfiada, uma nuca batida, né? Para poder começar daqui, eu vou cortar aqui, que eu vou fazer uma nuca batida. Para poder fazer isso aqui, ó. E se ela não quer a nuca batida, você vai cortar aqui, o bico vai ficar mais abaixo, o bico não vai ficar em direção ao queixo, tá? Então, você vai fazer uma nuca batida, você já vai ver aqui, ó, a direção que você vai começar para fazer isso aqui, ó. Então, todas essas mechas do primeiro quadrante, você começa na parte de trás, primeiro a parte de trás, primeiro, divide, primeiro a parte de trás, faz esse quadrante, faz aqui a nuca batida da cliente, ou desfiada, tá? Primeiro, mede todas as mechinhas, tal, depois você vem, pega a outra mecha do outro lado, leva tudo pra nuca, porque você quer um bico, tá? Se você não quer bico, como eu falei umas horinhas aí atrás, se você não quer bico, você usa as mechas. Se você quer um bico maior, você leva tudo pro centro da nuca, tá? Se você quer um bico menor, você já usa as mechas na direção leva a primeira mecha na nuca, a outra encostada da mecha da nuca, a outra encostada, mas não é elevada até o centro da nuca, todas. Quanto mais você leva a mecha para a nuca, mais bico vai ficando aqui. Outra coisa, uma coisa também que eu quero falar. Muitos profissionais estão se confundindo, estão tendo uma confusão aí em Chanel de bico e shirt bob. Chanel de bico, ele começa reto aqui, ó, ele faz isso aqui, ó, isso aqui. O shirt bob, ele faz aqui um arco, ele forma um arco aqui atrás, você faz a nuca, você faz até isso aqui, ó. Ele vai formar um arco. Oi. Puxa um pouquinho a boneca para trás para você, um pouquinho só. Assim? Aí tá bom, tá muito. Tá, joia. Então, se você vai fazer
um cabelo tem diferença do Chanel de bico pro shirt bob, tem diferença. O Chanel de bico ele já vem assim reto aqui assim, ó, já faz isso aqui. Então o shirt bob, para ficar mais em bico ainda, ele vai formar um arco aqui atrás e a ponta desse arco vai formar mais um bico maior ainda para frente. Então quando a cliente joga todo o cabelo para trás, vai ter esse arco aqui, as duas pontas vão ficar maior que o meio. Então às vezes eu falo para a cliente, ó, porque às vezes a cliente, nossa, me deixou o Chanel de bico, o meu shirt bob, meu Chanel de bico, meu shirt bob é errado, ficou uma ponta maior. Por quê? O shirt bob, o long bob, tem que ser usado com a mecha para frente, porque a partir desse arco, forma um arco aqui, e a partir desse bico aqui, desse arco, que foi feito na parte de trás, ele vai ficar mais longo ainda, ele vai fazer isso aqui. Vou mostrar aqui na lousa. Aqui na lousa, deixa eu ver pra cá. Vou mostrar aqui a parte de trás, tá? O Chanel de bico, ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, né? Ó. O shirt bob ou o Chanel de bico, ele faz isso aqui. E a partir dessa ponta vai fazendo isso aqui. Ele vai ficar mais em bico ainda, porque ele forma um arco na nuca. Você faz um arco aqui. E a ponta desse arco vai se alongar mais ainda na parte lateral. Tá? Então, esse que eu queria falar sobre o Chanel de bico e o shirt bob. Tem diferença. Às vezes a cliente fala, eu quero fazer um Chanel de bico. Aí ela me mostra lá um shirt bob. Esse aqui é um shirt bob. E eu explico para ela. Você vai ter que usar sempre para frente. Na hora, principalmente o long bob. O shirt já é curto, então já cai normalmente. Mas o long, se você joga essa ponta para trás, vai fazer isso aqui atrás. Vai fazer um arco atrás. Já aconteceu isso que a cliente falou, meu cabelo ficou, eu não expliquei, a cliente, meu cabelo ficou assim com a ponta, quando eu jogo o cabelo para trás, ela já achou que eu cortei o cabelo dela errado. Eu falei, não, isso aqui é um long bob, é diferente, fui explicar para ela. Falei, puxa vida, eu vou ter que explicar para todas as clientes, que ela vai usar, ela vai mostrar, que às vezes a cliente mostra lá um shirt bob, eu explico isso para ela, não quero, então, eu não quero porque eu quero jogar meu cabelo para trás também, e não quero que fique mostrando esse arco, entendeu? Tem essa diferença, tá bom? Aí ela perguntou o que, Felipe? Eu fiquei falando aqui, meu Deus, eu falo demais, Senhor. Você fala demais. Não, Sula, tranquila. É que eu quero explicar tudo direitinho, então eu acabo falando, até extrapolando. Fala. E a gente já tá até com o tempo no limite, mas a dúvida dela era do Bernardo e da Lilian, só repetindo, tá? Eu tenho dificuldade de fazer o Chanel de bico com a nuca batida. Então, com a nuca batida. Então, você vai primeiro fazer a parte de trás da nuca. Essa parte aqui. Já tá estourando o tempo, tá? Tá. Essa primeira parte aqui. Você quer fazer um Chanel de bico com a nuca batida? Você já pega aqui em V. Peraí. Você já separa aqui, essa nuca aqui em V. Levanta essa primeira mecha a 90 graus e corta ela aqui. Corta ela aqui. Quando você desce o cabelo, já vai marcar direitinho. A primeira mechinha aqui vai dar a direção das outras mechas. Aqui você vai deixar ela com a nuca batida. Essa primeira mecha, quando você corta, vou fazer de novo. Vou até pôr um pouquinho mais grossinho. Porque você tem que colocar um pouquinho grosso. Depende da que essa boneca aqui, ela não tem uma nuca, porque, olha, gente, eu falo que toda cabeça é uma sentença, tá? Toda cabeça é uma sentença. Às vezes a cliente tem. Essa aqui não tem a nuca calva. Mas tem clientes que começam a nuca aqui em cima. Então, para você obter uma nuca batida, você tem que cortar bem aqui em cima para poder aparecer essa nuca. Aí você não pode raspar. Se você raspa, a nuca da cliente aqui é calva, não vai aparecer nada de nuca batida. Tem que deixar desfiada. Tudo isso tem que conversar com a cliente. Olhar a nuca dela ser calva. Às vezes a cliente tem clientes que tem cabelo até aqui embaixo. Tem bastante cabelo aqui. O carro passando.
né? Você pode fazer um pouquinho mais baixo, não levantar tanto essa mecha, porque a cliente tem cabelo, ela tem cabelo, bastante cabelo aqui na parte de baixo da nuca, então você não precisa levantar tanto, a não ser que você queira bem curto. Quanto mais você leva a mecha aqui para fazer a mecha guia, maior fica aqui, menor fica aqui e menor fica aqui, entendeu? Porque essa primeira mecha aqui, a nuca batida, vai ser a sua guia para todo o corte. Você corta aqui, o cabelo daqui vai cair, vai formar uma marca. Essa marca, a primeira mecha dessa marca, vai ser a direção que você vai usar, né? Você vai fazer aqui o meio, tá? Você corta aqui, depois você pega essa mecha do lado, você leva toda ela nessa direção. A tesoura, a posição da mecha para baixo. Você vai fazer isso. Esse lado, na mesma direção, posição da tesoura para cima, tá? Posição da mecha, ângulo, posição da mecha e posição da tesoura. O cabelo vai fazer isso aqui. E vai formar aqui o cabelo embaixo que você vai ou usar a navalha para desfiar. Ó, é fantástico. Usar navalha é fantástico. Ai, meu Deus, tem um mito aí que fala: navalha rasga o fio, navalha espeta o cabelo. Gente, é um mito que fazem vocês a não fazer um corte perfeito, não crescer na profissão, tá? Você não pode ser um cabeleireiro de um método só, de uma técnica só, tá? Porque você não vai pegar todas as clientes, cabeças todas iguais para você cortar, cabelos todos iguais. Você pode usar uma técnica só, porque você não vai agradar todas as suas clientes. Porque as suas clientes não têm uma cabeça todo mundo igual, cabelo tudo igual, não tem. Cada cabeça é uma sentença, eu não falo, tá? Você leva toda a mecha para cá, o que vai acontecer? Essa mecha do lado, aí você marcou. Primeiro você tem que fazer essa parte da nuca, porque essa parte da nuca vai ser a guia para todo o corte Chanel de bico com a nuca batida, tá? Então eu falo as etapas. Aí você faz essa parte. Para fazer um Chanel de bico com a nuca batida, você não precisa ter essa divisão também. Você pode, olha aqui, você divide aqui. Você vai fazer o Chanel de bico? Você não precisa ter essa divisão. Ó, você faz essa divisão. Faz essa divisão. Simples. O pessoal fala: nossa, tem um corte Chanel de bico que eu tenho na mídia, eu não sei se já está fora do ar, mas que eu ensino a fazer perfeito, de maneira rápida, acabou. O cabelo cai perfeito. A cliente fala: nossa, ficou igualzinho, como você consegue isso? Aí eu falo: 30 anos de praia, tá? Eu não vou falar para ela o método. Olha, o método é esse, eu faço assim, assim. A cliente quer saber, ela quer saber do cabelo sair perfeito, tá? Olha aqui. Você vai, né? Você vai fazer o Chanel de bico, o Chanel de bico, você faz lá a mecha, né? Você divide aqui, ó. Você pode cortar até assim, ó, tá? Vou fazer essa parte do meio, para fazer o Chanel de bico, como eu mostrei. Forma lá a direção dessa última mecha, essa última mecha que vai direcionar o restante, tá? Corta, né? Você cortou aqui, aí você vem, pega essa aqui, puxa, e a tesoura embicada para baixo, usando essa parte que você cortou aqui, onde você terminou, vai fazer isso aqui. Depois que você marcou aqui, tá? Você tá fazendo aqui, você vai puxar a mecha a 90 graus, tá? Para marcar essa nuca, você vai puxar ela a 90 graus, tá? Aí depois que você marcou a nuca, você vai usar as mechas guia dessa parte aqui, ó, porque a parte de baixo você vai desfiar, você vai raspar, você vai mudar, né? Ou você pode até, não precisa, pode deixar essa nuca mais cheinha, pode deixar essa nuca bem rala, pode deixar a nuca
raspada. Aí você, depois que você marcou aqui, você decide o que você vai fazer. Como que você vai querer essa nuca aqui? Você vai querer a desfiada, raspada, ou vai querer ela cheinha, mas separada, separando isso aqui, ó. Ou vai deixar ela chanfrada. Começa aqui, ó, o cabelo começa daqui aqui e forma um chanfrado bonito aqui. Aí você pode escolher depois que você marcou. Aí você vai puxar todas as mechas nessa direção, tudo marcado em V. Marca em V, um lado do outro, puxa a mecha nessa direção. Você vai usar a mecha guia onde você fez a terminação aqui. Vai puxar todas as mechas, formando V. O V vai aumentando, né? Vai ficando um V mais largo, né? Mais largo. Tudo nessa direção. Tudo nessa direção. O que vai acontecer? Você vai ter um Chanel de bico com a nuca batida. Perfeito. Não é aqui que você terminou? Aqui embaixo? Não foi aqui? Não foi nessa direção aqui que você fez? Para você ter uma nuca batida? Todas as mechas vão ficar nessa direção. Você vai puxar todas para trás, ela vai formar um bico aqui. Sem complicação, tá? Você está usando ângulo e está usando direção, tá? Agora também tem os modos, as maneiras de cortar. Cortar seco, cortar molhado, cortar com a navalha, né? Várias técnicas para você agradar 99,9% das suas clientes, tá bom? E daí, Felipe, tem mais alguma pergunta? Eu já tô com a minha garganta. Não, Sula, agora temos agradecimentos aqui, as pessoas agradeceram a mesma explicação ali, né, falou. Peraí que tá passando um caminhão aqui, peraí. Aqui faz um barulhão, que Deus me livre. Fala. Não, tranquilo, o pessoal tá agradecendo, o Bernardo falou, é verdade, sobre a nuca. A Josiane Rocha agradeceu a boa explicação. A Lilian falou, nossa, que boa, amei a sua explicação. Então, gente, não... A Lilian disse que vai fazer o seu curso. Ah, então, tá bom, então. Enquanto isso, você vai assistir minhas lives aí, hã? Quê? Já deu? Mas é isso aí, nosso tempo já tá sendo 1h10 já. Nossa, 1h10, eu falei, essa live eu vou fazer em uns 40 minutos. Mas eu falo bastante, eu gosto de explicar. O meu curso eu explico tintim por tintim. Então, como eu estava falando, você tem que fazer um corte perfeito na sua cliente. E esse corte tem que ficar, ele estando perfeito, ela pode secar o cabelo em casa de qualquer maneira que não vai aparecer defeito nenhum, porque você fez o corte perfeito, tá? Agora, se você faz um corte com imperfeito, você lá faz sua escova, faz lá o babyliss, faz lá as pontas viradas, o cliente vai embora, chega em casa, tá? Lá vai lavar o cabelo, vai deixar secar o cabelo natural, vai aparecer lá as imperfeições. E a cliente não volta para reclamar, ela não volta, tá? A cliente que volta e reclama, você tem que dar graças a Deus, ainda bem que ela me falou. Por quê? Porque você vai, se você não sabe que você está errando, como que você vai consertar? Não é? Você não sabe que está errando, você acha que está acertando, né? Então, quando a cliente vem te dar um feedback, você tem que agradecer ainda que ela te dê um feedback e vai lá e conserta lá o que você fez. Tem que saber consertar, né? E o que você fez lá de errado, tudo bem, mas a maioria não volta. Eu sei porque vem aqui, nunca mais aparecer lá, Deus me livre, não sei o que, não sei o que lá, acerta aí o meu corte. É isso que acontece, tá? Então, pessoal, vou terminar aqui essa live, porque já ultrapassou já o horário. Até caiu a live aí, mas a gente conseguiu voltar, tá? E até a próxima live, segunda-feira que vem, às 9 horas.